Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me o gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tenho direito, as adorações e os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Em divina vontade nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fide. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Céu, volume 20, 24 de outubro de 1926. Não há coisa mais santa e portadora de toda felicidade que a vontade divina. Todos os atos da criação e da redenção são para estabelecer o reino do Filho Supremo. Estava fazendo meu habitual giro no querer divino, e em cada coisa punha meu te amo, e pedia que o reino do Fiat venha e seja conhecido sobre a terra. E chegando a todos os atos que fez, meu doce Jesus na redenção, pedindo em cada um deles que venha seu reino, pensava. Antes, quando eu girava tanto em toda a criação como na redenção, antes, quando girava tanto em toda a criação como na redenção, punha só o meu te amo, a minha adoração, o meu obrigado. E agora, por que não posso fazer menos que pedir o reino do Fiat? Ela tá falando assim, antes a Luísa tá falando, antes quando eu pensava, eu virava em toda a criação e na redenção, ela girava, ela passava por tudo que Deus tinha feito na criação e na redenção, por todos os atos da criação e da redenção. Contemplava espiritualmente, todos os atos da criação e redenção. E colocava o eu te amo, adoração, obrigado, em nome de todos. Então ela passava por todos os atos da criação, o sol, a lua, as estrelas, os planetas, o homem. Girava em tudo, as flores, a grama, tanto que tem as orações, que ela tem algumas orações escritas dos giros, tem aquele livrinho, os giros da alma, e ela passava em tudo. Eu te amo no sol, na lua, obrigada, em nome de todos, pela criação, pelo Fiat da criação e da redenção. Ela contemplava tudo o que Jesus fez na redenção, cada passo dele, cada ato. E falava, eu te amo, Jesus, obrigado. Te adoro, te amo, obrigada, em nome de todos, por tudo o que o Senhor fez. Só que depois de um tempo, agora ela passa
e pede o reino da divina vontade. Ela gira, contempla os atos da criação e redenção e pede o reino da divina vontade. Não posso fazer menos que pedir o reino. Não só falar eu te amo, obrigada, em nome de todos, mas pedir também, junto com todos esses atos, o reino do Fiat Divino. Sinto que gostaria de atropelar tudo, a coisa menor e a maior, céu e terra, os atos do mesmo Jesus, e também a Jesus mesmo, e forçá-los a fim de que tudo e todos digam junto comigo: queremos o reino do Fiat Supremo, o queremos reinante, dominante no meio de nós. Muito mais que todos o querem. Os mesmos atos de Jesus, sua vida, suas lágrimas, seu sangue, suas chagas, dentro deles dizem: venha nosso reino à terra. E eu entro no ato de Jesus e repito junto: venha logo o reino do Fiat Divino. E ela entrava nos atos de Jesus, nos atos da criação e da redenção. E queria que todos pedissem junto com ela o reino, que venha nosso reino à terra. Aí Jesus disse: quem nasceu no meu querer sente a sua vida correr nela. E como connatural quer para todos o que ela possui. Quem nasceu no meu querer sente a sua vida correr nela. E como connatural quer para todos o que ela possui. Se você vive com a vontade divina, o que ele quis dizer, você vive com a vontade divina no meu querer. Você sente a mesma vontade, né? Você está com a mesma vontade de Deus, a mesma vontade de Deus é a sua. E como connatural quer para todos o que ela possui. E como minha vontade é imensa e encerra tudo e todos, por isso quem a possui gira por todas as coisas que ela encerra, para rogar-lhe e vencê-la, para que desça sobre a terra a formar seu reino. Mas você deve saber que para ter domínio e fazê-las dizer o que você quer, em todas as coisas que saíram e encerram a minha vontade, devias primeiro conhecê-las e depois amá-las, a fim de que o amor te desse o direito de possuí-los e de as fazer e dizer o que tu queres. Eis a causa pela qual antes, girando em todas as minhas obras, imprimias o teu te amo, te adoro, te agradeço. Era o conhecimento de minhas obras que tu fazias e a posse que tomavas. Agora, depois da posse, que outra coisa maior, mais santa, mais bela, mais portadora de todas as felicidades, as humanas gerações, podes pedir em meio a minhas obras e junto com elas, que pedir que venha o reino de minha vontade? Então ela estava perguntando por que eu primeiro ficava só falando eu te amo, agradecendo, passando pelas obras da criação, da redenção, e só falando eu te amo e agradecendo. Obrigada, meu Deus, em nome de todos, eu te amo em nome de todos. Primeiro eu só fazia isso, agora eu fico pedindo o reino, eu quero atropelar tudo, eu quero pegar tudo, todos os atos de Jesus, o próprio Jesus, e pedir junto com ele, e com todas as obras dele, o reino da divina vontade. Por que agora eu fico assim, né? Aí Jesus está explicando, respondendo a pergunta dela. Quem nasceu no meu querer sente a sua vida correr nela. Sente a sua vida correr nela, a vida da divina vontade correr na sua vontade. Você tem a mesma vontade que a vontade de Deus. E como connatural quer para todos o que ela possui. Quer para todos o que a vontade divina possui.
Você tem a vontade divina e você quer que todos também tenham. Aí você tem a mesma vontade divina. Você quer o que Deus quer. E Deus quer a vontade divina para todos. É como qual natural quer para todos o que ela possui, os bens que ela possui. Você quer, junto com Deus, que a vontade dele reine. Você quer, junto com Deus, que a vontade dele seja conhecida. Se você tem a vontade divina, é natural, é óbvio, assim, chega a ser óbvio que você queira o que Deus quer. É óbvio. E o que ele quer? Ele quer a vontade divina no meio das criaturas. Ele quer o reino da divina vontade. Ele quer que a vontade dele seja conhecida. Então ele sempre está falando isso, né? Muito. Quer os filhos da divina vontade. Ele quer a santidade dele nos filhos dele. É isso que ele quer. Então você vai sentir isso naturalmente, essa mesma vontade. Porque se você tem a vida da divina vontade, você não tem como você querer outra coisa. A mesma vontade. Você não tem mais vontade. A sua é a de Deus. Não existe mais. Vai ter, não tem como você viver sem vontade. Então você vai ter a de Deus. E qual é a de Deus? Que a vontade dele seja conhecida, amada. Agora ele já a vontade dele já está no meio das criaturas. Quando a Luísa estava falando isso aqui, ela estava pedindo o reino, que viesse o reino. Só que agora ele já está entre nós. Ele já está. Que ele quer, então, isso já aconteceu. A vontade já está no meio de nós. A Luísa já trouxe o reino, né? Através da Luísa, o reino já está na Terra. Aconteceu. E então o que a vontade de Deus quer agora, nesse tempo que a gente está vivendo? Que isso seja conhecido. A Luísa viveu isso, não está mais na Terra, mas o reino da divina vontade está na Terra, que é esse conhecimento. E o que Deus quer agora? Que isso seja conhecido. Que tenha mais filhos da divina vontade. E é por isso que a gente lê o livro do céu na internet. Por isso que a gente lê na internet o livro do céu. Para que isso seja conhecido por mais pessoas. Chegue mais pessoas para poder ler o livro do céu e queira ser um filho da divina vontade. Meu Deus, e é muito complicado com o momento que a gente está vivendo. É muito sofrimento. Que a gente vê na igreja, o que a gente vê no mundo. Só a gente entende, né? Tem um sentido na vontade de Deus. A gente sabe que Jesus fala desse período, né? E ele está falando muito, explicando, nos instruindo como viver nesse tempo. Então, assim, quando a gente vive na divina vontade, Deus fala, por exemplo, Deus fala, antes do reino mesmo acontecer, todas as criaturas vivendo na divina vontade, o reino de paz, o período de paz na terra, assim na terra como no céu, vai ter uma purificação, vai ter uma tribulação, purificação. Então, quando a gente vê as coisas acontecendo, o que vem na nossa mente, né? Que Deus fala, está se cumprindo o que eu falei. Do reino vai ter o período do anticristo. Então, quando a gente vê as coisas acontecendo, a gente pensa, a gente não se desespera, não se desespera, por quê? Porque a gente lembra do que Jesus falou. Porque ele está aqui com a gente, né? Explicando, mostrando, né? Que
o cumprimento do que ele já tinha dito. Então a gente aceita. Mas quem não está vivendo isso, quem não entende, quem não ouve o que Jesus está falando aqui no livro do céu. Meu Deus, como que fica a cabeça da pessoa? E quer lutar contra o que está acontecendo, assim, para não acontecer. Claro que a gente reza, pede para Deus, a gente pede. Mas assim, por exemplo, o que está acontecendo lá no grupo Recebi muita mensagem no grupo falando sobre a votação que vai ter no Brasil sobre o aborto. Aprovação do aborto. Que o STF está na pauta do STF a votação para a aprovação do aborto. E aí o pessoal rezando, fazendo a moça pedindo para jejuar e fazer oração de madrugada para impedir que a lei seja aprovada. E assim, tudo bem, a gente reza, porque na divina vontade é complicado. Eu vou ficar rezando, fazendo jejum, oração o dia inteiro, pedindo para Deus, não deixe isso acontecer, não deixe isso acontecer, não deixe isso acontecer. O que Deus quer pra gente na divina vontade é a nossa atenção toda nele, em Deus, toda em Jesus, toda na divina vontade, toda para poder entender o livro do céu e as verdades que ele está revelando aqui, para ouvir o que ele fala. E se eu ficar o dia inteiro em oração, em constante oração, em combate essa causa, vamos pensar assim, tá, eu vou me unir a todos os pró-vida, todos, e vou o dia inteiro pensar e pedir para Deus tudo que eu fizer no meu dia, eu vou pedir para Deus que isso não seja aprovado no Brasil. Porque aí eles falam assim, se for aprovado vai cair muitos flagelos no Brasil, então a gente vai rezar para que isso não aconteça, para que não venham os flagelos, para que não venham os castigos, não venha a purificação. Gente, a gente querer... é complicado demais, Senhor, porque aí a gente vai ficar pedindo. Aí eu vou fazer isso, né? Por exemplo, passar o dia inteiro, tudo que eu fizer, eu vou pedir para Deus. Eu vou oferecer todos os meus atos, todos os meus pensamentos. E quando eu não estiver usando a minha mente para pensar em alguma coisa de trabalho, alguma coisa assim, quando eu tiver um tempo livre, eu vou ficar pedindo: não aprova isso, Senhor, não deixa que isso aconteça, não deixa eu ficar o dia inteiro falando isso para Deus. Mas, e a vontade dele? Não, Michelle, então você está falando que Deus quer que isso seja aprovado? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que Deus deixa a gente livre. E que se acontecer, Deus permitiu. E o que Ele quer de nós? O nosso olhar, o nosso foco nele, na vontade dele. E assim, o que eu estava pensando. Bem, se o STF, o que vai acontecer? O STF vai aprovar, se o STF aprovar o aborto e tudo. Mas o pecado, a abominação vai acontecer só se aprovar a lei. E o que está já acontecendo já não é um absurdo? Já não é o que tem no coração dos homens e desejo de morte? Já não é pecado? Já não é uma ofensa a Deus? Para Deus a ofensa é só se a lei for aprovada? Não. A ofensa não é só se a lei for aprovada.
A ofensa já existe. A ofensa nasce no coração, lá no o desejo de morte. Entenderam? Independente da lei ser aprovada, os flagelos, as consequências do pecado já existem. Por causa do que já existe no coração do homem de desejo de morte. Ah, então, mas as mulheres. Então, se aprovar, as mulheres vão. Mulheres que não abortavam vão começar a abortar, mas essas mulheres que vão abortar já não queriam abortar? Só estava esperando. Tem umas que não abortam só porque não tem a lei. Mas no coração delas já não tinha o desejo de abortar o filho? E só o desejo de abortar já é uma ofensa gravíssima. O desejo de abortar, a vontade de matar o próprio filho, independente de ter uma lei. E as mulheres que não querem abortar, independente de ter lei ou não, vão continuar. Independente. Então, assim, estou falando assim, o que importa para Deus é o que está no nosso coração. Claro que realmente é uma ofensa. Tem uma lei, tá na lei, né? Mas assim, o que eu tô dizendo assim, não é pra gente. Eu não vou ficar o dia inteiro pedindo para Deus, em todos os meus atos, que não seja feita uma coisa. A gente não pede nada na divina vontade. Claro que se Deus quiser fazer essa oração, Ele mesmo quiser, eu faço. Mas eu deixo Ele livre para Ele fazer o que Ele quiser. Eu não insisto. Não tenho vontade. Em todos os meus atos, em tudo que eu faço, em tudo que eu penso, em tudo que eu faço, em todas as minhas ações, o único desejo é esse, que a vontade de Deus seja feita. Que venha o reino da divina vontade, que o rei que já veio, o reino da divina vontade seja conhecido, que a sua vontade seja conhecida. Essa é a intenção, o tempo todo. O tempo todo é essa a intenção. Então, eu não vou me propor assim. Não, eu vou sim, a partir de hoje, por causa disso, eu vou pedir em todos os meus atos. Tudo, eu vou ficar o tempo todo rezando. Todos os segundos do meu dia que eu puder, eu vou rezar para não acontecer isso. Para não acontecer essa aprovação dessa lei. Para a gente ser poupado de castigo. E aí, pensando em mim, e aí muitas vezes muitas pessoas podem rezar para que isso não aconteça, para que elas não sofram, para que o Brasil não sofra. Mas não é a cruz que salva? Então a gente está pedindo, eu não quero sofrer. Tá entendendo? Não é que, assim, se a gente pede algo para Deus nesse sentido, assim, não aprova essa lei para o Senhor não ser ofendido. A gente não olha para a gente. Na divina vontade, o filho da divina vontade não se importa com ele mesmo. Não é pedir para Deus assim, a diferença, Senhor, não deixa aprovar essa lei, porque a gente vai sofrer demais aqui. Senhor, livra-nos do mal. Senhor, não quero sofrer. Senhor, não quero que o Brasil sofra. Passe por esse sofrimento. A gente vai ser castigado. O Senhor vai castigar a gente. A gente vai sofrer tanto. Vai ter flagelo. Nossa, vai aumentar ainda mais a chuva, a morte no Brasil. Senhor, não deixe isso acontecer, porque a gente não quer isso. A gente não quer sofrimento. Na divina vontade você reza. Quando você pensa no aborto, você pensa na ofensa a Deus. Senhor, e que essa eu nem sei pedir, gente, eu não sei pedir. Não sei pedir, não. Mas quando eu penso nos pecados, eu penso na ofensa a Deus, a ofensa ao coração de Deus. Não no que a gente vai sofrer. Porque eu sei que o que a gente vai sofrer
O que vai sofrer? Se tiver, e a gente já está sofrendo, eu vou oferecer tudo para o Senhor. Todo o sofrimento, que o Senhor divinizou todo o sofrimento, e eu sei que esse sofrimento é o que salva. A cruz é fonte batismal. A cruz é a encarnação de Deus com a alma. Encarnação de Deus na alma, nas almas. Pelo sofrimento, a gente recupera a nossa semelhança com Deus, perdida por causa da ruptura com a vontade dele. É Deus, que é o que Jesus já explicou, essa parte da semelhança com ele no sofrimento. A gente não teria como ser semelhante, depois do pecado, como que a gente ia ser semelhante a Deus? E agora estamos totalmente diferentes. Todos desfigurados. Ele nos criou a imagem e semelhança dele. Imagina Deus lindo, maravilhoso. Imagina Jesus ressuscitado. Nós somos criados à imagem e semelhança dele. Lindos. Só que depois do pecado, ficamos desfigurados. Então agora, nesse momento, imagina Jesus ressuscitado e o homem no pecado, desfigurado por causa do pecado. Então agora somos nessa imagem, pensa nessa imagem, totalmente diferentes, totalmente. Aí Deus se encarna e toma sobre si todos as consequências do pecado, né? E sofre. Ele não pecou, nenhum pecado, santo. Mas ele veio e sofreu as consequências do pecado. Porque o sofrimento é salário do pecado, é fruto do pecado. Ele não pecou, mas ele sofreu muito. Então, a imagem agora de Jesus, Jesus antes estava, Deus estava antes, era a imagem de Jesus ressuscitado. Agora pense em Jesus. Agora pense em Jesus na cruz. Como que ele está agora? Como que Deus está agora? Qual a imagem de Deus agora? Desfigurado. Então agora estamos parecidos. E o homem desfigurado e Deus desfigurado. Agora, semelhantes. Ele vestiu a nossa, ele tomou sobre si as nossas dores. E quando a gente sofre e a gente continua, a gente está na nossa condição, né, desfigurados. E ele que veio. E agora somos semelhantes. Só que nós só somos semelhantes a Jesus. Agora Deus está desfigurado, sofredor. Homem das dores, o rei das dores. A gente só parece com ele quando a gente aceita o sofrimento, porque ele aceitou. Ele aceitou. E a gente aceitando, a gente recupera a imagem. O sofrimento meio de santificação, de salvação. Não que na divina vontade a gente vai ficar pedindo para Jesus sofrimento, para a gente se assemelhar a ele. Não é assim. A gente se assemelha pela vontade. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. E a gente faz a mesma coisa, se assemelha a ele, vivendo com a vontade divina. Se tiver sofrimento, amém, filho. Se tiver alegria, amém, filho. Se tiver qualquer coisa, tudo que acontecer, amém. A gente vê o sofrimento que está acontecendo, tudo que está acontecendo, que seja feita, Senhor, a tua vontade e não a nossa. Que seja feita a tua vontade. O seu plano aconteça, não o meu. Eu não quero ter, eu não sei planejar nada para esse mundo. Eu não sei nada, só o Senhor que sabe.
Eu não sei decidir. Eu não sei decidir o que é melhor. Sei. Eu não vejo o que o Senhor vê. Eu não tenho como saber. Eu só quero o que o Senhor quer. Só isso. Então, eu não quero ditar as regras. Eu não quero... eu não quero, tipo assim, decidir o rumo da história. Eu não quero decidir o rumo da história. Deixa a vontade divina reinar. E aí você fica, assim, apesar de todo o sofrimento que a gente vê, a gente fica tranquilo. A gente fica tranquilo. E pede para Deus força. Senhor, eu sei que vai ser difícil, o Senhor já tinha falado. Vai ser difícil ver tudo que a gente está vendo. A gente pede. Aí a gente pede, né, como fez na vigília ontem. Como aconteceu ontem, a gente ficou rezando. Eu rezei uma parte, não fiquei até o final. Pedindo para Jesus. A gente pede para Jesus força para a gente suportar tudo que vai acontecer. E quando a gente pede força, a gente está pedindo para todos. Não é pensando em nós, não é pensando na minha vida, na minha alma, não. É no mundo inteiro. No mundo inteiro, para a gente ver tudo o que está acontecendo e que vai acontecer e não desanimar, não desistir, não perder a fé. Não desesperar. Então, quem nasceu no meu querer, sente a sua vida a correr nela. Sente a vida da divina vontade a correr na sua alma, na sua vontade. E como connatural, quer para todos o que ela possui. Porque a divina vontade, ela é a fonte de todos os bens, e a divina vontade quer dar o que ela possui. Agora eu entendi. A divina vontade, ela é a fonte do bem, ela é a fonte da vida, ela é a fonte de tudo, do amor, da sabedoria, ela é a fonte de tudo, de todos os bens. E ela quer a vontade de Deus, quer para todos esses bens. Deus, ele não quer ser, tipo assim, ele não quer guardar para si mesmo os bens que ele possui. A sabedoria dele, a inteligência dele, o amor, a santidade dele, o poder, tudo que ele é, os atributos dele. Ele não quer guardar para ele. Ele quer doar. Ele quer doar para os filhos dele. Para isso que ele nos criou. Para a vontade dele ser bilocada, né? Assim, para ele ter uma criatura, a imagem e semelhança dele, com a vontade dele, e ter tudo que ele possui. E ele realizou esse sonho em Nossa Senhora, né? Ela é por graça, que ele é por natureza. E ele quer isso para todos. Não é só para ela. Ela é a mãe, a nossa mãe. Ela é a nossa mãe. Mãe dele. Mãe de Deus, mãe nossa. E a mãe também. Ela possuindo essa fonte de bens, também como connatural, ela quer isso para todos. O que ela possui. A divina vontade, ela quer dar o que ela possui, ela não quer guardar para si o que ela possui, todos os bens. É a vontade, isso é uma vontade dela, uma vontade da vontade de Deus, que tudo que ela é seja doado. Então, se você tem a vontade divina, isso também vai ser natural em você, querer doar o que você tem. Querer doar todos os bens que você recebe. Você tem a fonte de bens, você quer doar isso é connatural. Tem que ser connatural. Isso vai, como a gente é pequeno, a gente vai vendo que isso vai desenvolver na medida que você vai vivendo mais uma divina vontade, mais esse desejo cresce, né? De você querer que todos possuam o que você possui, que é a fonte de todos os bens.
E você quer isso para todos. E não é só assim, querer isso para todos. O que significa isso? Querer isso para todos. O que significa isso? É só pensar sobre isso e falar para Deus: eu quero, Senhor, que sua vontade seja conhecida, e ficar falando com Ele no seu íntimo. Eu quero que a sua vontade seja conhecida. Eu quero que todos vivam com a sua vontade, fazer as orações da Luísa. Não é só isso, gente. É realmente fazer atos em direção a isso. Atos concretos. É obra. É ato. É real. Não é só um modo de dizer, uma forma de falar, uma intenção somente, não. É um ato. É um ato. Não é só uma intenção, não fica só na intenção. E qual é esse ato? Um deles, importantíssimo, assim, o primordial, principal, é falar isso. É divulgar o livro do céu. É divulgar o livro do céu. Porque o reino vai acontecer nas almas através do conhecimento. As almas precisam conhecer a vontade de Deus para poder amar a vontade de Deus e possuir a vontade de Deus, que é o que Jesus está falando aqui. Primeiro você conhece, depois ama, e esse amor te dá o direito de possuir e fazer, e de as fazer e dizer o que tu queres. Que ele está falando aqui dos atos da criação e redenção. Mas a divina vontade, para ser possuída, primeiro ela precisa ser conhecida e amada. Então você não vai possuir, a humanidade vai possuir a vontade divina, as almas vão possuir a vontade divina se elas primeiro conhecer que existe, saber que existe, saber que ela existe. Como que elas vão possuir se não sabem nem que existe? E como que elas vão saber que existe se ninguém falar? Se o livro do céu ficar empoeirado nas estantes, se o livro do céu ficar escondido na internet, se o livro do céu ficar oculto, se o livro do céu tivesse ficado lá, os escritos da Luísa, eu não sei onde está, deve estar no Vaticano, não sei, lá em Corato, não sei, mas vamos pensar que Luísa escreveu tudo isso daqui, que Jesus ditou para ela escreveu tudinho. Colocaram numa caixa e mandaram para o Vaticano. E lá ficou. E lá ficasse. Fechada a caixa. As 7 chaves. A divina vontade seria conhecida? A gente estaria aqui lendo esse livro? Não. E a gente ia possuir a vontade divina? A gente ia viver essa santidade? A gente ia viver essa vida maravilhosa com Deus? Não. Porque a gente não ia saber que existia. Graças a Deus. Que a vontade divina quer chegar em todas as almas. Então, apesar de ainda ser muito oculto o livro do céu, mas graças a Deus, a divina vontade, esse livro não ficou lá escondido na caixa e ninguém pôde tocar nele. Graças a Deus que foi publicado. Graças a Deus que foi publicado. E a gente está com ele hoje, os 36 volumes. Glória a Deus nas alturas. Pra ler. Mas beleza, tá na internet. Em PDF, incrível. Porque imagina se ele tivesse só lá, na Itália, em italiano, num livro mesmo publicado nas livrarias lá. E não tivesse em PDF, como que a gente ia fazer? Primeiro, ele não sabe ler, não ia chegar na nossa mão. Graças a Deus que pegaram um livro e digitaram, não sei como que fizeram. Digitou tudo e colocou em formato na internet. O Senhor maravilhoso que fez que a gente vive nessa época de internet. Maravilhoso. Obrigado, Senhor, pela internet. Obrigada pela internet.
pelos meios de comunicação. Nossa, mas a internet é um antro de perdição, de coisa horrorosa, mas também é maravilhoso para a gente usar para divulgar o livro do Senhor. Ah, o celular é um meio de pecado horroroso, que todo mundo é viciado em celular. Graças a Deus, meu Pai, que existe celular. Obrigada, Senhor, pelo celular, porque eu uso tanto meu celular para fazer a sua vontade ser conhecida. Graças a Deus que tem. O Senhor deu essa inteligência, obrigado por essa inteligência que o Senhor deu para a pessoa que fez o computador, que pensou na internet, que pensou no celular. Foi tudo Deus. Foi tudo Deus. A inteligência é Deus. Internet, não sei o quê. A internet é maravilhosa se a gente usar para cumprir a nossa missão. São meios incríveis para poder divulgar. Então, não é só um modo de dizer, uma forma, não, é ato. É um ato concreto. É pegar o livro do céu e colocar na internet, é fazer vídeo, é fazer partilha, é fazer o que puder fazer. Não perder nosso tempo fazendo outras coisas na internet, se você tem um tempo livre, né? Não fica olhando outra coisa, não. Vai ler o livro do céu. Não fica divulgando outras coisas, não. Divulga o livro do céu. Não fica fazendo conteúdo de outras coisas, não. Divulga o livro do céu. É isso que Deus quer. Ele quer filhos da divina vontade. Quem nasceu no meu querer sente sua vida correr nela, e como natural quer para todos o que ela possui, porque a vontade divina possui. Ela quer que todos a possuam. E você, tendo ela, você também vai querer a mesma coisa que ela quer, que todos a possuam. E isso com atos concretos. E um dos atos concretos é divulgar isso, que ela seja conhecida. Porque para ser amada, ela precisa primeiro ser conhecida. E para ser possuída, ela precisa ser amada, mas começa lá com o conhecimento. Então, a gente, divulgando o livro do céu, você faz a primeira coisa, que ela seja conhecida. Agora, se as pessoas vão querer conhecer e amar, isso é com elas. Deus não vai forçar ninguém a isso. Mas está aqui disponível, a gente está disponibilizando. Tanto que está tudo aqui organizadinho no site, no YouTube, tem acesso. Quem quiser o livro do céu hoje, fala assim, quando eu descobri o livro do céu, eu só achei o site lá do padre da Rede Século XX. Não tinha o livro do céu. Eu fiquei desesperada. Eu quero esse livro. Eu quero ler tudo. Eu achei incrível. Nossa, eu fiquei encantada demais com os pedacinhos que eu li. Eu quero ler tudo. Onde que tá? E se procurava e não achava. Procurava e não achava. E aí mandei. Como que foi? Gente, foi incrível demais. Nunca esqueço. Aí eu procurei. Eu acho que eu tava procurando Divina Vontade no YouTube, não sei, eu acho que foi. Aí acabou aparecendo um vídeo da Divina Vontade. E eu fui ler os comentários do vídeo. E no comentário, a Aline tava falando do livro do céu. Ela falando, quem quiser eu tenho os 36 volumes, tá comigo. Eu tenho, quem quiser entrar em contato comigo, colocou o telefone dela. Ah, mas foi na hora que eu falei com ela e ela falou que tinha. E eu tô aqui até hoje no grupo. Então, se a Aline não tivesse se a Aline não ficasse divulgando o livro do céu, escrevendo nos comentários, olha como foi importante, ela escreveu no comentário de um vídeo. Quando a gente quer conhecer a vontade divina, Deus mostra onde está o livro do céu. Quando você quer conhecer, eu quis muito, eu fiquei desesperada querendo ver o livro. Eu queria ver o livro, eu queria pegar o livro e ler. E aí Deus mostrou o caminho. Muito fácil ver assim na minha mão. Então quem quer vai conhecer. Só que aí ele faz de forma natural, ele te mostra de forma natural onde está. Então se a gente não divulgar, o que as pessoas não vão encontrar? A gente divulga, comenta
no YouTube, né? Comentar no YouTube. Hoje está mais fácil se a gente digitar se você digitar. Gosto desse negócio. Nossa. Se você digitar aqui, nesse aqui não vai. Vai assim, ó, livro céu, no Google. E vai aparecer. A primeira coisa que aparece, ó, o site livrodocel.com.br. A gente, não sei se é porque eu já digito muito, mas acho que não. Ó, aparece, o primeiro que aparece. Céu Luiz Picaeta, que é o livro, que aparece o site livrodocel.com.br, que é. Aí tem agora, as meninas estão digitando aqui os trechos. Então aparece aqui os trechos. Tá no volume 4. Elas vão colocar todos os volumes, trecho por trecho. Aí depois aparece Divina Vontade no Brasil, que é onde que a gente está usando os PDFs desse site, Divina Vontade no Brasil. Tem todos os PDFs aqui, ó, um por um. Fazendo para baixar. Ah, tá aqui. Aí tá tudo no drive lá da Divina Vontade no Brasil. Teve uma época que tinha sumido aqui, mas a gente tem aqui, ó, no site livrodocel.com.br. Aqui, ó, baixe todos os PDFs. Hoje tá muito mais fácil. Aqui. O blog da Aline. O blog da Aline aparece como terceiro. Que legal. Quando eu conversei com ela a primeira vez, ela tinha traduzido o livro do céu do italiano, eu acho, né? Não lembro. Foi do italiano. Traduziu vários do italiano. E colocou nesse blog. Isso é realmente fazer a vontade divina ser conhecida. Isso aqui que Jesus está falando. E como connatural querer para todos o que ela possui. Que agora você possui e que você quer para todos. E como minha vontade é imensa e encerra tudo e a todos, por isso quem a possui gira por todas as coisas que ela encerra. Imensa e encerra tudo e a todos. Quem a possui gira por todas as coisas que ela encerra, para rogar-lhe e vencê-la, para que desça sobre a terra a formar seu reino. A divina todas as coisas estão na divina vontade. Todas as criaturas e toda a criação, tudo está na vontade divina. Ela encerra tudo, ela é a autora de tudo, ela é a fonte da vida de todos, do sol, da lua, das estrelas e de todas as criaturas, de todos os homens, todas as almas, tudo. Ela está em tudo. Ela encerra tudo, ela é a fonte de tudo. Ela mantém tudo, ela criou tudo, ela mantém tudo. Então, quem possui a vontade divina gira por todas as coisas que ela encerra, alcança junto com Deus todas as coisas, para rogar-lhe e vencê-la, para que desça sobre a terra a formar seu reino.
Mas você deve saber que para ter domínio e fazê-las dizer o que você quer, em todas as coisas que saíram e encerram a minha vontade, devias primeiro conhecê-las e depois amá-las, a fim de que o amor te desse o direito de possuir e de as fazer e dizer o que tu queres. Então, assim, porque a Luísa perguntou por que primeiro eu só falava eu te amo, agradecia, e depois que eu pedi o reino da divina vontade? Porque primeiro você precisava conhecer o que eu fiz, conhecer tudo que eu fiz, conhecer os meus atos, e depois amar tudo que eu fiz. Conhecer tudo que eu fiz e amar, a fim de que o amor te desse o direito de possuí-las e de as fazer e dizer o que tu queres, possuir e dominar. A fim de que o amor te desse o direito de possuí-las e de as fazer e dizer o que tu queres. Então isso acontece com a vontade divina, né? Para a gente possuir a vontade divina. Possuir a vontade divina. Primeiro conhecer e amar a vontade divina. O amor te dá o direito de possuir. O que você ama, você possui. Por isso que Deus fala, né, que o amor, a alma que ama Deus, possui Deus. A alma que ama a vontade divina possui a vontade divina. Para amar tem que conhecer. Para amar tem que conhecer a vontade divina. Ela está falando aqui de todos os atos. Ela conhecia, por exemplo, os atos da redenção. É mais fácil o exemplo dos atos da redenção, para a gente entender isso aqui, sim. Primeiro conhecê-las e depois amá-las, a fim de que o amor te desse o direito de possuí-las e de dizer o que tu queres. Os atos da redenção. Primeiro ela conheceu tudo o que Jesus fez. Ela conheceu. E o conhecimento deu para ela esse entendimento que tudo o que Jesus fez foi para vir o reino da divina vontade. E aí ela pede junto com ele o que ele quer. Ela entende qual foi a intenção dele ao morrer na cruz. Ela entendeu qual foi a intenção dele, qual era a intenção de Jesus quando ele caminhava, quando ele chorava, quando ele sofria, quando ele derramou o sangue dele, cada gota de sangue dele, quando ele veio para a terra. Qual era a intenção dele? Qual a intenção da redenção? Qual a finalidade? Por que Deus salvou o homem? Que intenção de Deus de nos salvar? Ela entendeu isso. Ela entendeu que a finalidade não era só salvar, era que viesse o reino da divina vontade. Então ela se une a Deus nessa intenção e pede junto com ele a divina vontade. A criação. Deus criou o homem, criou todas as coisas para que nós vivêssemos com a vontade dele. Então a gente entra nessa intenção de Deus, nesse ato de Deus. Ele criou o sol, a lua, criou o planeta, criou as criaturas. Para quê? Com que finalidade, com que intenção? Para vivermos com a vontade dele. Por que Deus criou a gente livre com vontade? Para a gente viver com a vontade dele. Que a vontade dele fosse que a vontade dele tivesse na nossa, mas para ele colocar a vontade dele, a gente tinha que ter vontade, né? Tinha que ter um espaço para colocar. Se a gente fosse sem vontade, igual a vontade dele reinante, obrante, dominante em nós. Então, tem vontade, que é onde Deus coloca a vontade dele. A vontade dele em nós. Então a gente entende com o conhecimento, a gente gira nos atos de Deus, girar nos atos de Deus, conhecer o que Deus fez. Com ele falando, né? Com ele falando, ele vai explicar. Eu fiz tudo para que eu criei tudo para que a minha vontade
fosse a que ia reinar. Que todas as criaturas vivessem com a minha vontade. Eu criei tudo. Aí o homem se subtraiu da minha vontade e eu salvei o homem, redimi, para ele voltar para esse plano de viver com a minha vontade. Aí a gente gira, e a Luísa girou e entendeu isso. Ela entendeu, ela viu, ela entendeu. Deus mostrou para ela a intenção da criação e da redenção. O que Deus queria? Que todos vivessem com a vontade dele. E tudo que ele fez tinha essa finalidade. Que a vontade dele reinasse. Mas primeiro ela teve que conhecer. Ver o que Jesus fez. Imagina, gente, conhecer o que Jesus fez. A gente não conhecia. Ela não conhecia. Os sacerdotes não conheciam. Não sabiam, por exemplo, lá ele escreveu a novena de Natal. Jesus na barriga de Nossa Senhora. O que ele fez? O que ele rezou? O que ele sofreu? Ninguém sabia disso. Tem muitos padres que falam que Jesus só sabia que ele era Deus a partir da idade da razão. Não sei qual idade que eles pensam, tipo 6 anos, 5 anos, sei lá. E até então ele não sabia que ele era Deus. Então na barriga da mãe dele ele não tinha razão, ele não sofreu nada lá dentro. Igual os outros bebês. Você lembra, você criatura, vocês todos, lembram quando vocês estavam na barriga da sua mãe? Você lembra o que aconteceu lá? Não, nada. Eu não lembro do que aconteceu. Eu tenho poucas lembranças da minha infância. Não lembro. Porque eu lembro quando eu era recém-nascida, não lembro. Não tem essa imagem na minha cabeça, não existe. Então tem sacerdote que pensa que Jesus é igualzinho a gente nessa questão assim. Ele não lembra, ele não sabe o que aconteceu na barriga da mãe dele. O anjo veio, né? O anjo veio e falou para Nossa Senhora que Deus queria que ela fosse a mãe dele e ele ia se encarnar, né? Aí ela falou: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Aí nesse momento o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nesse momento que ele se fez carne, apagou a memória dele. Ele não lembra do que aconteceu lá dentro. Ele entrou lá no útero de Nossa Senhora, foi fecundado, né? Foi gerado lá, aí ele fala, foi gerado das gotinhas de sangue do coração dela, não teve participação de homem, então a humanidade dele foi formada de 5 gotinhas de sangue do coração de Maria. E aí nesse momento então acabou, ele entrou lá e ficou tudo escuro, ele não lembra de nada, ele não sabe o que ele viveu ali. Imagina Deus não saber alguma coisa. Imagina se isso é possível. Deus não saber alguma coisa. Deus ser ignorante de alguma coisa. Não tem lógica nenhuma. E os padres afirmam isso com toda convicção. Que ele não tinha uso da razão. Então, dentro do útero, ele ficou totalmente ignorante, não sofreu nada, e não rezou nada, e não sabia de nada que estava acontecendo. E aí, então, assim, fica complicado entender isso, né? Porque aí o Pai, o Jesus, o Verbo se encarnou, a segunda pessoa, mas o Pai e o Espírito Santo também estavam com Jesus. Eles não se... Então, aí, os 3 estavam lá ignorantes, no dentro de Nosso Senhor. E ela também, meu pai, não tem, tá vendo? Não cabe essa história. Então, a gente entende na divina voz que não foi assim. Que ele estava lá consciente, que ele sofreu. Leia a novena de Natal. Que ela fez. Então, os excessos de amor. Não é a novena de Natal, é os excessos de amor
de Deus, os 9 excessos de amor. Eu vou ler um pedacinho aqui. Aí ela entendeu, ela viu tudo isso. Ela passou a vida de Jesus e viu tudo que ele fez, em cada segundo, em cada passo. Entendeu. E entendeu que a intenção era que viesse o reino da divina vontade. Então, para concluir, eu vou ler aqui um pedacinho dos excessos de amor, para vocês verem o que Jesus... Deixa eu ler aqui Deixa eu abrir aqui o volume 1. Céu. Deixa eu ver aqui. Não sei onde vai estar isso no volume 1. Aqui o que ele fala. Minha filha, apoia a tua cabeça sobre o seio da minha mãe. Olha dentro dele a minha pequena humanidade, dentro do seio da minha mãe. Meu amor me devorava. Então ele tinha razão, nunca deixou de ter. Quando ele se encarnou. Continuou do mesmo jeito, sendo Deus, só que agora encarnado. Plena razão, não se restringiu ali num punhado de células, mas tinha plena razão de que ele era Deus, que minha filha, apoia tua cabeça sobre o seio da minha mãe, olha dentro dele a minha pequena humanidade. Meu amor me devorava. Os incêndios, os oceanos, os mares imensos do amor de minha divindade me inundavam, reduziam-me a cinzas, levantavam tão alto suas chamas que se elevavam e se estendiam por toda parte, a todas as gerações, desde o primeiro até o último homem. E minha pequena humanidade era devorada no meio de tantas chamas. Mas sabes tu que coisa queria me fazer devorar meu eterno amor? As almas. E só fiquei contente quando as devorei todas, ficando todas concebidas comigo. Era Deus, devia agir como Deus, devia tomá-las todas. Meu amor não me teria dado paz se tivesse excluído alguma. Então, nesse momento, ainda tem isso, a gente sabe. Tá vendo que como que a gente vai amar se a gente não conhecer? A gente conhece o que Deus fez. Além de ter se encarnado, de ter sido concebido, nossa alma foi concebida junto com ele. Todas as almas foram concebidas junto com ele no seio de Nossa Senhora. Ela é mãe de todos. Nesse momento ela gestou todas as almas. Todas estavam. A vontade divina, como ele falou, abraça tudo, ela cerca tudo. Ela é a fonte de tudo, de todas as almas. Então, a vontade divina, o próprio Deus, ele não foi sozinho pro seio de Nossa Senhora. Nós estávamos lá. Todas as almas estavam. Ficando todas concebidas comigo. Era Deus. Devia agir como Deus. Devia agir como Deus. E ele está falando aqui, ele é um punhado de células ainda estava se formando a humanidade dele. Aquele bebezinho lá de sei lá não sei quanto tempo de... A novena de Natal, que da segunda meditação passa para a terceira. Tipo, dias de concepção. Dias de concepção, bem pequenininho. E ele já agia como Deus. E tomava todas as nossas almas. E concebeu
todas as almas foram concebidas. A minha filha, olha bem no seio da minha mãe. Fixa bem os olhos na minha humanidade recém-concebida, tá vendo? Recém-concebida. Horas de concepção, vamos pensar. Recém-concebida. E nela encontrarás a tua alma concebida comigo. Meu Deus, que lindo. Nela encontrarás a tua alma concebida comigo. E também as chamas do meu amor que te devoraram. Ó quanto te amei e te amo. Eu me perdia no meio de tanto amor. Não sabia sair dali. Mas uma voz me chamava forte, me dizendo: minha filha, isto é nada ainda. Abraça-te mais a mim. Dá tuas mãos à minha amada mãe, a fim de que te tenha apertado sob o seu seio materno. E tu concede outro olhar à minha pequena humanidade concebida, e olha o quarto excesso do meu amor. Aí na novena de Natal, isso que ele fala, excessos de amor. Filha, do amor devorador passa a olhar meu amor operante. Cada alma concebida me trouxe o fardo de seus pecados, de suas fraquezas e paixões. E meu amor me ordenou tomar o fardo de cada uma. Meu Deus. E não só concebi as almas, mas as penas de cada uma. Concebi as penas de cada uma. Tomei sobre mim todos os sofrimentos de todas as almas. Aí a gente pensa, sem saber isso aqui, a gente pensa que Jesus só sofreu nas 24 horas da paixão, no dia da paixão. Não. Horas de concebido. Recém-concebido. Ele concebeu todas as almas junto com as suas penas. Com penas de cada um. Todas as fraquezas e paixões. E as satisfações que cada uma delas devia dar ao meu Pai Celestial. Então minha paixão foi concebida comigo. Tá vendo? Então a gente entende isso aqui e ama e corresponde, entende o que Jesus fez, que a paixão dele foi concebida junto com ele. Junto com ele, a paixão foi concebida. No momento que falou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, a paixão também. A paixão também de Jesus. De receber todos os sofrimentos das nossas, conceber todas as almas junto com seus sofrimentos, suas paixões, e dar ao Pai a satisfação por cada coisa. Ele deu a satisfação ao Pai por cada ato de vontade humana que a gente fez e faz. Que todas as almas fazem. Cada ato de vontade humana que uma alma faz, Jesus deu a satisfação com sofrimento ao Pai. Ofereceu ao Pai uma satisfação por cada mau pensamento, por cada vez que o ser humano faz a vontade divina, que foi para isso que cada um foi criado, para em cada respiração ser a vontade divina ali respirando na pessoa. Jesus deu a satisfação, desde que ele foi concebido, por cada respiração, que não foi para a vontade divina, que não foi para Deus. Cada respiração, cada pensamento de cada criatura que não é para Deus, Jesus deu a satisfação desse pensamento. Então imagina como ele sofreu, quantos milhões de atos de satisfação ele fez desde que ele foi concebido lá no útero de Nossa Senhora. Quanta coisa ele fez. Ele fez muita coisa. Agiu como Deus, né? Como ele falou, eu era Deus e agi como Deus desde o momento que fui concebido. Olha-me bem no seio da minha Mãe Celeste, como minha pequena humanidade era dilacerada. Veja bem como minha pequena cabeça está cercada por uma coroa de espinhos, que cingindo-me forte as têmporas me faz derramar rios de lágrimas nos olhos, e não posso me mover para secá-las. Ele ainda fala que sofreu essa dor de ficar paralisado, sem poder se mexer no útero.
Uma cabeça coroada de espinhos, que são, imagina, todos os maus pensamentos de todas as criaturas. Todos os pensamentos das criaturas que não são voltados para Deus. Ele satisfazia e sentia dor por todos. Veja bem como minha pequena cabeça está cercada por uma coroa de espinhos, que cingindo-me forte as têmporas me faz derramar rios de lágrimas e não posso me mover para secá-las. Ah, move-te de compaixão por mim, seca-me os olhos de tanto pranto. Tu que tens os braços livres para poder fazer isso. E a Jesus imóvel, tanto no útero quanto na cruz, diz assim pra gente, a vontade humana ata a vontade divina. A vontade humana ata as mãos de Deus. Porque nós somos livres. Então a nossa vontade humana reinando crucifica a vontade divina. A vontade humana livre e a vontade divina crucificada. O ser humano livre fazendo o que ele quer e Deus paralisado. A gente crucifica a vontade divina. Crucifica os atos, né, que Deus quer fazer o bem, crucifica o amor. Paralisa o amor, porque a gente fazendo a nossa própria vontade, o que que sai? O que que sai? Só trevas. Então você aborta a luz, aborta o amor, aborta o bem. Então, assim, tudo que está acontecendo é a representação do como se a vontade divina estivesse mostrando pra gente o que a gente faz com ela. A vontade divina, ela está crucificada. Ela está sendo sacrificada. Então, o que a gente está ali falando esses dias, tanto sacrilégio que a gente está vendo, hóstias jogadas no chão, hóstias sendo tanto sacrilégio nas igrejas, né? Jesus, a gente vê as hóstias jogadas no chão, mas não é isso que a gente faz? Não é isso que está acontecendo espiritualmente? Não é isso que a gente está vendo espiritualmente? Não é isso que acontece? Nosso corpo não é um templo, não é um ostensório para guardar Jesus? E a gente não está jogando ele fora, deixando ele, expulsando ele da nossa alma? E as almas não estão fazendo isso? Quando não querem a vontade divina reinando, a vontade humana não está falando isso para Deus? Eu que vou reinar, então sai daqui. Então, representa o que está acontecendo nas almas. Tem muita morte de inocentes, mas a gente não mata a vida divina, não mata o bem, a vida divina quando a nossa vontade humana reina. A gente não crucifica a vontade divina com nossa vontade humana reinando. E as vidas divinas são... a gente não quer com a nossa vontade humana com o pecado. O que o ser humano está fazendo? Não está rejeitando a vida? Cada ato de vontade humana do ser humano é uma rejeição à vida. Então, o aborto dos bebês e as vidas divinas. Então, tipo assim, o que tá acontecendo, tá transparecendo no mundo, tá saindo mal que já tá no coração do homem. O mal todo que tá acontecendo é o mal que tá é um transbordamento do que já tá nos corações. É um transbordamento que já tá nos corações. E Jesus fala que ele vai permitir, eu acho que é no trecho da guerra de amor. Não sei, deixa eu... Ele fala que vai permitir que o mal transborde pra gente ver com os nossos próprios olhos o que significa a vontade divina não reinar. Porque se a gente não vê, se as almas não vê, se os homens não vê,
vai pensar, não tem problema. A vontade humana está reinando, mas o mundo está lindo. Não tem aborto, as hóstias estão todas colocadas em seu devido lugar. Não tem nada de ruim na Terra. A vontade humana está reinando, mas o mundo está lindo, maravilhoso. Só que o coração, imagina, fora na humanidade, ó, todo mundo tem escola, todo mundo tem saúde, o mundo está lindo, tudo uma paz perfeita. Só que a vontade humana reinando, imagina se isso acontecesse. Externamente está tudo ordenado, organizado, mas internamente, Deus vendo, o homem é totalmente nas trevas, totalmente dilacerado pela vontade, porque ele só faz a vontade dele. Não tem como. Aí agora, quanto mais isso transborda, mais a gente vê com os próprios olhos o que é a vontade humana reinando. O que a gente está vendo é o que a gente está vendo de aborto, abortados, violência, fome, guerra. Tudo isso que a gente está vendo é o que? O fruto da vontade humana reinando nas almas, na maioria esmagadora das almas. O que é isso? É o governo o que produz um governo, um governante corrupto? Corrupção. E a nossa vontade humana, ela é um governante corrupto, que ela é a nossa vontade humana. Tô falando de governante, política não, esquece isso. Tô falando de almas, de cada homem é um reino. E se esse rei é corrupto, todos os homens, tudo vai ser corrupção. E o que isso vai gerar no mundo? Corrupção, trevas, violência, roubo, morte, sangue, tudo de ruim. É ódio, é guerra e um querendo derrubar o outro. O que vai gerar a vontade humana? Trevas, ela é a chave do inferno. Então Deus só está deixando a gente ver o que é a vontade humana reinando. E é uma bondade dele fazer isso, porque se a gente não vê, a gente não vai rejeitar ela. Então, para muitas almas precisam ver isso, chegar a ver esse horror. Outras não precisam ver tanto horror para se converter, para falar, nossa, a gente precisa, tem uma coisa errada. Entender assim, o que produz um rei corrupto, um rei que é a nossa vontade humana? O que ele produz? Trevas, só corrupção. Então Deus está permitindo que a gente veja o que a vontade humana produz. E a gente só rejeita ela cada vez mais, vendo isso. Ele fala aqui, eu vou ver aqui o que ele fala da guerra de amor, quer ver? Eu acho que é no livro ai meu Deus, no trecho da guerra de amor. Guerra de amor. Guerra de amor. Eu acho que é nesse aqui que ele fala que o mal vai transbordar. Minha filha, repito-te, não olhar para a terra. Deixemos-los fazer. Querem fazer guerra? Façam-no, pois. E quando se cansarem também, eu farei minha guerra. Quando se cansar de fazer guerra, quando ver, o que vai fazer o homem se cansar da vontade humana? Vendo tanto que ela é feia, o tanto de coisa ruim que ela produz. O homem vai entender que tudo isso que está acontecendo, isso é a mensagem que a gente tem que fazer as almas entenderem. Que tudo isso é consequência da vontade humana reinando. Não é a gente ficar pedindo para Deus, não deixe isso acontecer. Não deixe isso acontecer. Mas é justo isso, minha filha, que vai fazer os homens enxergar o que é o mal da vontade, que a vontade humana é a chave do inferno, que chama os demônios.
para poder incitar o homem que já tem a vontade humana, que já é a chave, que faz o homem ficar pior. Então a gente tem que ver, muitos têm que ver, infelizmente, para poder entender. O que a gente tem que entender é que tudo isso é consequência da vontade humana reinando. E se a vontade divina reina, não tem nada disso. É isso que a gente tem que focar, entender. Não olhar para a terra. Deixemos fazer, quer fazer guerra, faça. Eles vão se cansar de tanto mal. Eles vão se cansar de tanto mal. Seu cansaço no mal, suas desilusões, os desapontamentos, as perdas súbitas. Gente, aborto é uma ilusão. Porque pergunta para a mulher se ela está feliz. Como que foi? Elas falam tanto isso. É um direito. Mas vai lá no dia mesmo, porque vê ela, pensa nela, como dói na hora do aborto. Meu Deus, é uma coisa terrível. Não é lindo, não. Tem nada de lindo, maravilhoso, direito. É um trauma. Trauma. Graças a Deus. A consciência vai acusar. A consciência acusa. Então isso, deixa fazer. Mas vai ter desapontamentos, desilusões, dor. O pecado sempre traz dor. A desordem sempre traz dor. O não fazer a minha vontade sempre traz dor. É a consequência do pecado, é a dor. E é essa dor que faz a pessoa voltar e se arrepender e não querer mais. Pensa no aborto, vai ser aprovado. Aí a mulher fala, eu vou abortar, já não é mais crime. E ela vai abortar. E dói demais. Nunca mais vai querer abortar. Nunca mais. Vai pensar 2 vezes. Vai pensar, não vai querer. E vai se arrepender. Porque tem muitas que se arrependem. Muitas. Que pedem, que voltam, né? Que se arrependem, que querem se redimir, querem se purificar de novo, não querem mais isso. Muitas que se arrependem, porque não é uma cena linda, não. É horrível. É as trevas. Seu cansaço no mal, suas desilusões, os desapontamentos, as perdas súbitas, os disporão a receber minha guerra. O mal, tá vendo? Deus permitir que é isso aqui, ó, os disporão a receber minha guerra será de amor, meu querer descerá do céu no meio deles. Esses que querem guerra, esses que estão querendo tudo isso, deixa, eu vou permitir, eles vão ficar cansados. E eles vão ser, porque todos esses atos de guerra trazem uma consequência de dor. E essa dor dispõe as almas a receber a guerra de amor, a se arrependerem, não querer mais, como a mulher vai abortar, quando ela sente aquela dor na consciência, que ela tem aquela consciência, não quero mais isso, dispõe ela a não querer mais o mal. Então é isso. Meu querer descerá no meio deles, todos os seus atos e os das criaturas feitos em meu querer farão guerra às criaturas. Mas não guerra de sangue, lutarão com as armas do amor, dando-lhes dons, graças, paz, darão coisas surpreendentes, tanto que deixarão assombrado o homem ingrato. É o trecho 12, 161, é o último trecho do volume 12. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós, estivemos sempre, estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.